Que artigo 48, poderão ser objeto da execução por terceiro as atividades acessórias, subcontratação, instrumentais ou complementares aos assuntos que constituam área de competência legal do órgão ou da entidade, vedado à administração ou a seus agentes na contratação de serviço terceirizado ou subcontratação. Vamos às regras. Vedado, o que é vedado? Ele está dizendo o seguinte, pode subempreitar, pode, mas atividades acessórias, instrumentais ou complementares aos assuntos que constituam área de competência legal do órgão da entidade. No entanto, não pode o quê? Indicar pessoas expressamente nominadas para executar direta ou indiretamente o objeto contratado. A licitação já é para não indicar expressamente a pessoa. 2. Fixar salário inferior ao definido em lei. Não pode. Ou em ato normativo a ser pago pelo contratado. Então, ganhou a licitação, tem o contratado e ele indica um outro por um salário inferior. Fixa o salário inferior. 3. Não pode estabelecer vínculo de subordinação com funcionário de empresa prestadora de serviço terceirizado. 4. Não pode definir a funcionário de empresa prestadora, definir forma de pagamento mediante exclusivo reembolso dos salários pagos. 5. Demandar a funcionário de empresa prestadora de serviço terceirizado a execução de tarefas fora do escopo do objeto da contratação. Essa é uma questão trabalhista, né? O indivíduo ganhou para fazer vigia, não, pode ajudar a descarregar essa mercadoria, essa questão aqui. 6. Prever em edital exigências que constituem intervenção indevida da administração na gestão interna do contratado. Parágrafo único. Durante a vigência do contrato é vedado ao contratado contratar cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade até o 3º grau de dirigente do órgão, ou entidade contratante ou de agente público que desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou gestão do contrato, devendo essa proibição constar expressamente no edital de licitação. Artigo 49. A administração poderá, mediante justificativa expressa, contratar mais de uma empresa ou instituição para executar o mesmo serviço, desde que essa contratação não implique perda de economia em escala, quando o objeto da contratação puder ser executado de forma concorrente e simultânea por mais de um contratado. Seria bom, seria muito bom, porque aí eles começam a competir entre eles, um tentar fazer um serviço melhor e tal, isso é muito bom. Esse artigo 49 que foi uma evolução, um avanço. 2. A múltipla execução for conveniente para atender a administração. Parágrafo único. Na hipótese prevista no caput do artigo, a administração deverá manter o controle individualização, é óbvio, né? Da execução do objeto contratual relativamente a cada um dos contratados. Artigo 50. Nas contratações de serviço com regime de dedicação exclusiva de mão de obra, o contratado deverá apresentar, quando solicitado pela administração, sob pena de multa, comprovação do cumprimento das obrigações trabalhistas e com o fundo de garantia do FGTS, em relação aos empregados diretamente envolvidos na execução do contratado, em especial quanto ao registro de ponto, recibo de pagamento de salário adicional, hora extra, repouso semanal remunerado, 13º, comprovando depósito do FGTS, recibo de concessão, pagamento de férias, recibo de... Enfim, as questões trabalhistas. Recibo de pagamento, vale transporte e vale alimentação. Isso aqui é uma porcaria de um artigo. Olha aqui, ó. Deverá apresentar quando solicitado. Olha que porcaria de artigo. Então, quer dizer, as empresas vão tentar sonegar isso daqui. Agora, de repente, quando alguém cair na malha fina, então se ele não recolheu, ele tem que recolher. O que é que as administrações têm que fazer? Elas têm que recolher esse tributo aqui e pagar o líquido. É uma imbecilidade, é uma estupidez, é uma aberração, é uma burrice, é uma idiotice. É tudo. Você entregar o dinheiro para o cara, isso é desumano. E dizer, só que é o seguinte, você tem que ver lá que depois uma parte disso daí você vai ter que devolver. É muito melhor fazer toda a retenção. As administrações não querem se incomodar e elas acabam se incomodando. Aí depois, o funcionário não recebe isso aqui da empresa, aí ele vai buscar o direito dele. A administração deveria ser solidária. Ela deveria, só que daí é o seguinte, não, veja bem, eu poderia ter solicitado, não é que eu deveria. Então se o legislador, que pelo amor de Deus, o que esse legislador, 28 anos para escrever uma porcaria de uma lei dessa, tivesse colocado, nem deverá quando solicitado, aqui a redação deveria ser o seguinte: as administrações farão
todas as retenções relativas a PA e passo líquido pro cara. Tá o assunto resolvido. Isso aqui é ruim até para a empresa. Na hora, recebe aquele bolo, porque quando é descontado muito, olha tudo que é descontado. Só que depois tem que recolher. É pior ainda, entenderam? É uma estupidez, é uma burrice que não cabe dentro dela mesma. Subseção 4 da locação de imóveis, artigo 51. Inclusive a subseção 4 só tem esse artigo 51. Ressalvado o disposto no inciso 5 do caput do artigo 74, a locação de imóveis deverá ser precedida de licitação e avaliação prévia do bem, do seu estado de conservação, dos custos de adaptação e do prazo de amortização dos investimentos necessários. É só colocar que a locação deverá ser precedida de avaliação dentro das normas técnicas da BNT, que já está tudo aqui, estado de conservação, codificação, preços, valores, amostras. Subseção 5 das licitações internacionais, olha só. Artigo 52. Nas licitações de âmbito internacional, o edital deverá ajustar-se às diretrizes da política monetária e de comércio exterior e atender às exigências dos órgãos competentes. Tranquilo. Parágrafo 1º. Quando for permitido ao licitante estrangeiro cotar preço em moeda estrangeira, o brasileiro também poderá fazê-lo. 2. O pagamento feito ao licitante brasileiro eventualmente contratado em virtude de licitação nas modalidades de que trata o parágrafo 1º desse artigo será efetuado em moeda corrente nacional. 3. As garantias de pagamento ao licitante brasileiro serão equivalentes àquelas oferecidas ao estrangeiro. Os gravames incidentes sobre os preços constatarão do edital e serão definidos a partir de estimativa ou média dos tributos. As propostas de todos os licitantes estarão sujeitas às mesmas regras e condições na forma estabelecida no edital. 6. Observados os termos dessa lei, o edital não poderá prever condições de habilitação, classificação e julgamento que constituam barreiras de acesso ao estrangeiro, admitida a previsão de margem de preferência para bens produzidos no país e serviços nacionais que atendam às normas técnicas brasileiras na forma definida no artigo 26. Pessoal. Foco no parágrafo 6º do artigo 52. Admitida, quer dizer, pode ser. Então a gente sabe que ultimamente aí tem saído algumas portarias e normas, tá? Principalmente aí do Paulo Guedes, né? Que tem dado abertura para as grandes empresas estrangeiras fazerem as grandes obras brasileiras. E aqui está dizendo o seguinte, não vai ter nenhuma condição de favorecimento. Pode ser admitido aí a previsão de margem para o brasileiro, na forma definida no artigo 26 dessa lei, mas olha só o artigo 26 aqui, no processo de licitação, poderá ser estabelecida a margem de preferência, quer dizer, não é um deverá. E a distância entre poderá e nada é a mesma coisa. Deverá e tudo são sinônimos. Poderá e nada é a mesma coisa. Bens manufaturados e serviços que atendam às normas técnicas brasileiras, como poderá. Se a administração não exigir uma preferência, não estabelecer de forma expressa, formal no edital, que há uma preferência pelos produtos e tal, um critério de desempate, então pode vir um produto aí que não atenda a norma brasileira e concorrer com o mesmo preço dos produtos brasileiros que atendem normas técnicas. Poderá estabelecer margem de preferência para bens reciclados, recicláveis, biodegradáveis. E a margem poderia ser 10%. Aqui, olha. Poderiam perder a oportunidade, mas não é porque eles não pensaram. Eles pensaram muito até. Isso aqui é entreguismo, o nome disso daqui. Então nós temos uma indústria fraquíssima que vai concorrer com várias indústrias gigantescas e fortíssimas que vão esmagar os produtos brasileiros. Por quê? Provavelmente, né? Pode acontecer isso. Por quê? Porque nós temos a palavra poderá ser estabelecida e não deverá ser estabelecida. Se fosse um governo que estivesse dando proteção ao produto nacional, ao serviço nacional, à engenharia nacional, a palavra seria deverá ser dado preferência, entendeu? Como a questão das EPPs, o critério de desempate em relação à empresa normal, 10%, aqui é o mesmo 10% aqui, só que lá é deverá e aqui é poderá. Então eu encerro com esse protesto aqui, que já foi, nós já fizemos outros vídeos, né, denunciando essa questão do entreguismo aí. Muito obrigado e até mais, um grande abraço, engenheiro Luciano, perito de engenharia, é muito bom estar com vocês.